Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso webinário. O assunto de hoje é planejamento de metas e estratégias para a realização. E a gente vai contar com o nosso software Neutrid, uma ferramenta poderosa que vai nos ajudar o quê? A criar e gerenciar essas nossas metas. O Neutrid também ajuda a mensurar como estamos usando o tempo nas diversas áreas da nossa vida. Nós podemos ainda planejar a semana, ter uma perspectiva maior para conseguir mais equilíbrio entre o pessoal e o profissional, e podemos também gerenciar equipes, projetos e processos e muito mais com o software Neutrid. O Neutrid ele tem integração com o Google Calendar, tem integração também com o Microsoft Outlook, o Office 365, então vocês podem fazer a integração, e aplicamos aí 100% da metodologia de produtividade do Christian Barbosa, né? O método Tríade, além de ser compatível aí com os principais navegadores do mercado. Para quem quiser saber mais do nosso software, nós temos aí treinamentos, demonstrações, para vocês poderem aprofundar sobre o sistema. O nosso foco maior hoje é metas. E eu queria fazer essa pergunta para vocês. Será que você tem meta de verdade na sua vida? Qual que é a diferença de uma meta para um sonho, para um objetivo? Qual que é a meta mais importante que você estabeleceu em 2021? Você está longe ou perto de alcançar essa meta? Quando você definiu essa meta, ou as suas metas, quais critérios utilizar para definir essa meta? Existem metas, e muitas das vezes elas são prioritárias para a maioria das pessoas. Quais são as principais metas femininas e metas masculinas? O Christian fez uma pesquisa e a gente vai trazer um pouco disso também. Mas por que estabelecer metas? Primeiro, metas te levam de um ponto A para um ponto B. Então, muitas vezes você quer perder medidas na cintura, quer correr passando de 5 quilômetros para 10 quilômetros. Então, metas ajudam a gente a sair de um ponto A até um ponto B. Metas, elas permitem ver progresso nas nossas ações diárias. A gente realmente consegue avaliar o quanto que estamos progredindo em direção ao nosso objetivo, ao resultado que a gente está perseguindo. Metas ainda reforçam a nossa motivação diária. Quem tem objetivo e está buscando algo, vê sentido em querer ter mais tempo, em querer fazer mais do pouco tempo que às vezes tem no dia a dia. E metas dão sentido para o nosso tempo. Quando a gente começa a definir metas, existem alguns modelos que ajudam a gente ao quê? A escrever melhor as nossas metas. Esses modelos, eles funcionam como filtros, como peneiras, para voltar a nossa atenção novamente para a meta e nos ajudar a repensar alguns aspectos da meta. Porque metas têm muita fase, etapa, até realmente ser uma meta. Esses modelos, eu estou trazendo aí, eles estão aqui nesse livro. Construa seus sonhos, organize seu tempo e seus projetos torne realidade. Do Alexandre Rodrigues Barbosa, que é até irmão do Christian Barbosa. Então, aqui ele fala sobre esses modelos aqui e a gente vai compartilhar com vocês. O primeiro modelo que ele fala é o modelo SMART. É um dos modelos mais conhecidos. E toda vez que a gente fala de um modelo, isso é um acrônimo. Essas letras, né, facilitam a gente lembrar e favorecem na hora da gente começar a repensar um pouco mais e trazer clareza para essa nossa meta, para esse nosso objetivo. Então, o SMART, você especifica, né, o que você quer alcançar, o mensurável, quanto, é para você realmente medir se você está perto ou longe da sua meta. O alcançável seria como você vai fazer para alcançar essa meta. Então, é o seu plano de ação. O relevante, por que essa meta é importante para você? E o temporal, quando que você quer ter alcançado essa meta? Existe um outro modelo, que é o PURI, que é você escrever a sua meta de forma positiva, ao invés de negativa. Você escrever uma meta, né, compreensível. Tem também um aspecto do relevante e uma meta ética. Existem outros modelos, mas eu trouxe 3 aqui. Existe o Goal Mapping,
Nesse caso aqui, o próximo que eu trouxe é o CLEAR. Uma meta desafiadora, uma meta legal, ecológica, adequada e registrada. E esse elemento, esse fator ecológico, ele é muito importante. Porque muitas das vezes a gente estabelece uma meta, mas não para avaliar quanto essa meta impacta em várias áreas da nossa vida. E ter metas ecológicas é realmente fundamental. Muitas das vezes os critérios que a gente estabelece para definir uma meta, se é uma meta voltada só para a necessidade, se é uma meta que leva em consideração a nossa paixão, se é uma meta que leva em consideração a dificuldade para ser alcançada, se é uma meta que só foca em resultado, uma meta que só foca em equilíbrio, uma meta que foca em quê? Equilíbrio e resultado. E como que a gente pode fazer para usar o Neutrid, o modelo que a gente tem aqui, para estruturar melhor a nossa meta? Quando a gente vai para começar a criar a meta no Neutrid, o primeiro passo é a gente definir o nome dessa meta. Definido o nome da meta, a gente então vai descrever essa meta, vai detalhar, vai especificar, para deixar bem compreensível e claro o que realmente é essa nossa meta. Logo depois, nós vamos definir motivos. O que nos motiva a querer alcançar essa meta? Quais são os motivadores? Por que essa meta realmente importa para a gente? Tão importante quanto definir os motivos é também definir o quê? Os contratempos. Quais são os obstáculos, os problemas, as barreiras, os impedimentos, aquilo que vai te dificultar alcançar a sua meta? Definidos os contratempos, a gente começa a definir, então, indicadores. Quais são os KPIs, os indicadores de performance-chave, que vai ajudar a gente a medir, mensurar onde a gente está em relação ao ponto que a gente partiu em direção à nossa meta. E, por fim, definir o quê? As atividades. Qual que é a trilha que a gente vai seguir? Qual que é o plano de ação para realmente alcançar essa meta? Então, vou agora acessar o software aqui para a gente poder fazer esse passo a passo. Para criar uma nova meta, basta clicar aqui em meta, visualizar tudo. E aí aqui no canto direito vai ter o botão novo. E aqui a gente começa então, no primeiro passo, o nome da meta. Eu vou me apoiar agora então num mapa mental aqui. Para quê? A meta vai ser uma meta de emagrecimento. No livro Você, Dona do Seu Tempo, 3 principais metas femininas são viajar, falar fluente outro idioma e emagrecer. Já para os homens, as principais metas são aumento da renda familiar, um carro novo, casa própria e acúmulo de riqueza. Claro que isso muda, né, pessoal? Mas aqui eu estou trazendo alguns exemplos aí de uma pesquisa bem profunda que o Christian fez, foram sinalizados como as metas mais importantes. Nesse livro também, 60 estratégias para ganhar mais tempo, tem aqui um capítulo falando sobre metas. Além disso, eu também busquei, através do livro Verde do Tempo, que é a segunda fase do método, vai falar em profundidade sobre metas e também equilíbrio e resultado, que é um outro livro do Christian Barbosa aí, que ajuda a gente a pensar um pouco mais sobre transformar uma ideia, objetivo, meta e começar a ter uma estrutura melhor para as nossas metas. Então, vamos utilizar o modelo SMART. O S, especificar a nossa meta. Então, a pessoa quer emagrecer 6 quilos com saúde no prazo de 3 meses, sem fazer dietas mirabolantes, controlando a alimentação, fazendo exercícios regularmente, baixando os níveis de gordura e aumentando a massa magra. Então, vou copiar esse texto aqui. E agora eu vou criar aqui no Neutrid. Então, é uma meta de emagrecimento. Então, vou colocar aqui emagrecer. Definir uma cor para essa meta. O status da meta e o prazo. Se eu estou começando no dia 15, até o dia 15 de junho. Aqui embaixo, digite informação sobre a meta. Então, venho aqui e digito os detalhes da meta. Papel. Papel está ligado ao quê? Ao ser, né?
Na metodologia da tríade do tempo, a primeira fase do método é a gente definir os nossos papéis. Então, essa é uma meta que está ligada ao papel eu. Poderia ser ligado também ao papel do esportista, enfim. Categoria. É possível a gente separar, classificar, categorizar os tipos de metas. Meta de carreira, meta da empresa, meta relacionada à saúde, às finanças, meta, enfim. E aqui eu vou definir, então, a categoria saúde. Clicar em salvar. E aí vem aquele passo a passo para a gente. Motivos. Eu poderia vir aqui, ó. Então, a gente já definiu o S e definiu também o temporal, que é naquele prazo lá de 3 meses. Agora, relevante. Eu vou pegar um desse aqui, pelo menos, ó. E levar para a gente aqui. Eu posso preencher, podemos preencher todos aqui. Vou preencher só um. Contratempo. Então, a pessoa poderia definir vários problemas aqui que impedem ela de alcançar essa meta. E agora, logo depois do relevante, o mensurável, um indicador. Então, a gente pode criar bem mais do que um indicador, tá, pessoal? Então, eu vou criar aqui um primeiro indicador. Total de quilos perdidos. A pessoa quer perder 6 quilos, a unidade em quilos, e o valor atual não perdeu nenhum. Como que ela quer que o sistema capta os dados? Automático ou manual? Não vou definir aqui como manual. E quanto antes eu finalizar, melhor. Então, está aqui criado o nosso primeiro indicador. E aí eu poderia criar um indicador relacionado ao percentual de gordura, as medidas de cintura aqui que a pessoa definiu, sair de 92 para 82 centímetros. Depois do mensurável, que é o indicador, nós vamos definir o plano de ação. Então, vou pegar a primeira tarefa aqui, ó, marcar nutricionista dia X. Basta vir nesse mais aqui, ou direto aqui no canto direito, ó, mais atividades. Marcar nutricionista no dia, quanto tempo eu gasto para fazer isso? Vira a chavinha aqui e conecto a minha meta de emagrecer. Posso definir o meu papel e posso até também definir a categoria. E aqui o dia. Se eu não tenho o dia definido ainda, eu posso deixar o quê? Sem data. Eu vou pegar aqui agora a meta já criada, que eu detalhei esse passo a passo, para a gente ganhar um pouco mais de tempo aí, e fiz a mesma coisa. Então, eu trouxe para cá a meta, né, a descrição dela, alguns motivos, alguns contratempos, os 2 indicadores aqui, e as atividades, o plano de ação. Essas atividades de plano de ação, elas já estão na nossa tela principal aqui, ó. A matrícula na academia, comprar roupa de treino. Quando a gente vai para analisar como que está o andamento da nossa meta, nós temos aí algumas telas para ajudar a gente a avaliar o andamento dessa meta. Então, eu queria falar disso com vocês agora. Como saber se estamos perto ou longe de alcançar a nossa meta? Os relatórios do Neotrid vai trazer para a gente, a pessoa quer emagrecer, total de quilos perdidos, ela quer 6 e nesse momento ela perdeu 1 quilo. Então, 17% em relação ao que ela quer alcançar já foi atingido. Ela pode utilizar também esse gráfico aqui, ó, mostrando esse progresso. Eu já vou mostrar onde localizar isso no Neotrid. E também o nosso plano, né? O plano de ação. Quantos itens do nosso plano realmente a gente já também cumpriu? Então, vamos novamente voltar para o software para a gente fazer isso. Então, a pessoa vai para fazer a matrícula na academia. Vou arrastar essa atividade para cima aqui, ó. Ela poderia até dar um play aqui e o sistema até começa a contar o tempo que ela gasta para fazer esse tipo de atividade. Feita essa matrícula, ela completa.
E aí a gente pode vir e executando cada atividade do nosso plano. Todas as atividades vão estar dentro da meta, aqui, e no canto direito, os nossos indicadores. Eu vou clicar nesse total de quilos perdidos, e aí vai aparecer aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Agora, existe uma atividade, que é a atividade de pesar e atualizar o nosso indicador. Então, a pessoa decidiu, vamos pegar o plano de ação dela aqui, ó. Qual que é o plano que ela definiu aqui? Musculação 3 vezes por semana. Então, como que a gente faz esse agendamento? Alt C abre a janela do compromisso. Então, se eu tenho horário marcado de início e aqui o término também, o horário de término, eu cadastro como compromisso. Se essa musculação eu não tenho horário certo para fazer, mas eu defino que eu vou precisar de 1 hora de duração, eu cadastro como uma tarefa. Então, nesse caso, vamos cadastrar como um compromisso. Eu vou pegar aqui, vou copiar. Então, musculação, vira a chavinha aqui. Conecta na minha meta. Relaciona o meu papel. A categoria. E aqui no calendário, eu paro o cursor e coloco a repetição. Vou começar no dia 15 aqui. Se for começar num dia diferente do dia de hoje, basta eu selecionar aqui. Então, dia 15, qual que é o horário? A pessoa coloca aqui. Eu vou de 19 até as 20 horas. Todos os dias? Não. Eu quero alguns dias da semana. Vem aqui e marco os dias da semana que vai frequentar. Sem parar, vai ficar recorrente aí, sem a pessoa precisar agendar novamente. Caso ela decida colocar número de ocorrências, ou então até uma data específica. Clique em salvar, e aí o sistema vai cadastrar esse agendamento. Eu estou com a tela do planejamento aqui, ó, para a gente falar agora daquele plano de ação que está dentro da meta, já aparece, então, aqui dentro da tela do planejamento. Todas as atividades estão listadas aqui daquele plano de ação, e agora eu consigo arrastar de um dia para o outro as atividades, eu consigo definir determinado período, então, planejar 3 dias para frente. Caso não esteja aparecendo no final de semana, basta vir aqui, ó, nesse ícone do funil aqui, marcar ou desmarcar, vai aparecer. E aqui no canto direito tem o nosso backlog, os nossos itens pendentes, as tarefas sem data, que a gente pode, então, trazer para dentro do nosso agendamento, do nosso planejamento. Então, toda atividade nova que fosse necessária ser criada, quer ver um exemplo? A pessoa quer aumentar aí o nível de conhecimento, a capacidade dela de entendimento um pouco melhor sobre alimentação, sobre como ter metas ligadas à saúde. Existe um livro da doutora Cláudia Benevides, que é esse daqui, ó, Alimentação e Produtividade. Esse ano, eu coloquei como uma meta também melhorar alguns indicadores relacionados à minha saúde. Eu fui lá e comprei esse livro, comecei a ler, já até finalizei, para realmente aprofundar um pouco mais. Um livro excelente, eu até recomendaria. Mas olha, a pessoa poderia vir e colocar, comprar um livro, Alimentação e Produtividade, da doutora Cláudia Benevides. E vem aqui e conecta na meta. Então, ligado à minha meta de emagrecimento, em qual papel que eu vou estar nesse momento, relacionada a uma meta de saúde, vou fazer a compra iniciando hoje mesmo, salvar. Comprado esse livro, a pessoa em algum momento vai ter que ler esse livro. Então, leitura do livro, alimentação e produtividade. E aí é a mesma coisa, né? Relacionar a meta, o papel, pode definir a categoria aqui, e coloca uma repetição. A partir do momento que está com o livro em mãos, ou poderia estar lendo, por exemplo, pelo Kindle, né? Eu gosto muito de ler hoje pelo Kindle, eu acho que favorece bastante também quando a gente para pensar
sobre como que a gente pode ser mais produtivo, otimizando o nosso tempo e conseguindo realmente ter aí conhecimento, habilidade para realizar os nossos sonhos, as nossas metas. Então, a leitura desse livro favorece no entendimento mais profundo de como alcançar uma meta relacionada à saúde, emagrecimento, aumento de massa muscular, ser mais produtivo também. E aí eu poderia colocar, ou vocês poderiam colocar uma repetição. Com qual frequência vai ser feita a leitura? Todos os dias? Alguns dias da semana? Então, vou deixar todos os dias aqui. Salvar. E aí vai aparecer essa tarefa de maneira recorrente no dia a dia. Então, isso que a gente está fazendo aqui tem a ver com planejamento. O Christian criou o método 3P, o método TRID, que é você planejar 3 dias para frente. E a lógica desse planejamento é você planejar 3 dias e deixar o 4º dia mais livre para absorver as demandas que não foram possíveis de ser completadas nos dias anteriores e você poder planejar os seus próximos 3 dias. Então, é um modelo de planejamento que funciona super bem e aí a gente pode novamente aplicar aqui no software Neutrid. Deixa eu habilitar para aparecer aqui final de semana. Aí a pessoa está planejando, então, quinta, sexta, sábado, e vai deixar o domingo aqui mais livre. Ela pode vir aqui, ó, e arrastar as atividades. Aquilo que ela não tem certeza que ela vai fazer, ela pode arrastar aqui para tarefa sem data. Então, vou deixar algumas tarefas sem data aqui. Vou arrastar essa aqui de pesagem para hoje, para mostrar como que o indicador move quando a gente completa esse tipo de atividade. E eu vou deixar esse planejamento aqui, ó. Então, 2h45 na quinta, 1h50. Legal. Então, agora eu vou voltar para a tela principal, a minha home. E aí, no dia, o que a gente faz realmente é o quê? Priorizar. Na parte superior, é aquilo que está no nosso calendário, que tem hora marcada de início. Então, um compromisso. Depois das 15 horas, a pessoa, então, está livre, não tem mais nenhum agendamento de compromisso logo depois aqui. Ela poderia ter aqui, hoje, de ter que ir na academia, né, para fazer atividades, se isso fosse possível, ou fazer uma caminhada relacionada à meta dela, ao papel que ela vai estar naquele momento, a categoria e o horário aqui, 19 às 20 horas. Vou salvar e vai aparecer aqui em cima para a gente. Então, entre 15 horas até 19 horas, o que essa pessoa poderia estar fazendo? Executando a lista de prioridade do dia, ou seja, a lista de tarefas que estão aqui, nesse caso a gente chama de lista de prioridades. Poderia estar processando os inbox, as caixas de entrada que ela usa no dia a dia, e-mail, WhatsApp, Telegram, Teams, Slack. E, quando vai para priorizar, é sequenciar as atividades. Então, vou começar comprando esse livro, logo depois que comprar, vou aferir o peso para atualizar o indicador. Então, a pessoa foi lá, começou a ler, foi lá para comprar o livro, comprou esse livro, concluiu. E agora, vamos, então, aferir o peso e logo depois, o quê? Lançar se realmente a gente perdeu ou não o que a gente gostaria naquela semana, naquele período. Vamos considerar que a pessoa perdeu 1 quilo. Eu vou salvar aqui. Olha que interessante. Agora eu vou aqui na meta. E vai mostrar para a gente aí, justamente, olha lá, saindo de 1 para 2 quilos. Eu vou pegar aqui uma nova atividade de pesagem. Cadê ela aqui? Deixa eu pegar essa daqui mesmo, que a gente está aqui. Então, vou criar uma atividade nova. E aí, quando vocês forem criar para mover o indicador, tem que conectar aqui, pessoal, ó, no indicador. Porque tem diferença quando você conecta na meta e quando você conecta no indicador. Quando conecta no indicador aqui a atividade, quando linka, ele vai mover o indicador aqui a partir do que vocês definiram para ser feito. Então, vou abrir novamente o indicador aqui, ó. Total de quilos perdidos, 6 é o objetivo, a unidade medida quilos, e aqui 2 quilos já foram perdidos.
Eu vou voltar agora lá para a tela principal para executar essa tarefa que eu acabei de criar. Então, tá aqui, ó, tarefa da pesagem. A pessoa foi lá e pesou e agora vai atualizar o indicador. Quando ela concluir a atividade, vai aparecer a janela. Ah, perdi mais 1 quilo. Salvar. Se a gente for lá para visualizar o nosso indicador, 3 quilos perdidos. Então, está funcionando da forma que deveria funcionar. E aqui agora a gente consegue ainda acompanhar, ó, o progresso da nossa meta. 50% do nosso objetivo já foi alcançado. Então, saindo do zero em direção ao 100%, 50% da jornada já foi completada. Então, isso deveria nos motivar, né? Isso deveria realmente tornar a gente aí motivado a perseguir. Aqui em cima, ó, é possível a gente cadastrar várias metas. Nesse ano, eu defini como uma meta crucialmente importante aprender programação. E aí eu escolhi a primeira linguagem, Python. E aí eu fiz um primeiro treinamento inicial, né, de Python, depois comprei um curso do básico ao avançado de Python, e já coloquei mais um indicador de leitura de livro e mais algumas outras certificações, vamos dizer assim, né, mais alguns aprendizados. Nesse caso, o que a pessoa pode fazer? Se ela estiver fazendo aí alguma certificação, ela poderia usar aqui, ó, um indicador, até mesmo por itens. Vamos considerar que essa certificação tem 40 itens a serem cumpridos, 40 aulas, 40 módulos. A pessoa está saindo do zero. E aí ela cadastra essas 40 atividades no sistema. E aí ela pode planejar de acordo com o cronograma que ela vai seguir. Eu gosto muito de usar o sistema no sentido de qualquer tipo de meta, né? Seja uma meta de viagem, uma meta ligada às finanças, uma meta ligada à carreira. Deixa eu ver o que vocês estão mandando no chat aqui. Funciona também, viu, Patrícia? E também funciona no modo automático. Funciona assim. Pessoal, para a gente poder caminhando aí com algumas dicas que eu acho que podem ajudar na hora de construir uma meta, a primeira informação, a primeira dica é: a meta deveria estar muito clara e bem definida. Quando a gente faz um cascateamento da meta, você pegar essa meta e começar a fracionar ela, muitas das vezes nós temos aí vários projetos que vão dar suporte a alcançar essa meta. Abaixo desses projetos, nós poderíamos ter aí, né, compromissos e tarefas, sejam tarefas pontuais e tarefas de rotina. Então, é muito importante a gente parar para refletir o que realmente compõe essa nossa meta. Nós mostramos alguns modelos, né? O SMART, o PURI, o CLEAR. Interessante que a gente pode usar os 3 modelos juntos, né? SMART, PURI, CLEAR. Ou SMART, CLEAR. A gente pode combinar esses modelos. Por quê? Eles funcionam como filtros. Eles funcionam para nos ajudar a lembrar e reforçar alguma parte da meta que não está muito clara. Se eu fosse falar uma frase aqui que eu até deixei anotada aqui para vocês, é: conseguir visualizar sua meta e resultado de forma clara muito antes de atingir. Então, na nossa mente, já deveria estar muito claro esse resultado. E aí vem a primeira dica, né? Criar aí um quadro de realização pessoal e familiar. Aqui no escritório, eu tenho um quadro onde eu coloquei lá essa meta minha aí mais importante, né? Aprender programação nessa linguagem Python. E aí, quando eu acordo de manhã, vou lá e vejo essa meta escrita, já começa a vir algumas ideias, algo que muitas das vezes está fora do plano e que a gente pode realmente começar a adicionar ao nosso plano. Porque meta tem a ver com desafio, tem a ver com algo que é importante, ela tem que ser possível. E aí, podemos ter também o quê? Um caderno dos sonhos a realizar. Eu gosto de ter aqui, ó, essa agenda, um caderno, para pegar aquela meta ali e começar a pensar e rabiscar um pouco, né?
criar um mapa mental, começar a pensar um pouco mais sobre isso. Então, esse quadro de realização pessoal leva também para a família. Questiona, né? Pergunta os sonhos aí das pessoas que estão próximas de você e, se possível, né, puder ajudar de alguma forma. Então, eu acho que isso é muito válido, porque ter sonhos traz para a gente grande inspiração. Quem tem sonho tem algo que realmente quer conquistar. Muitas vezes a gente pode estar deixando de lado aí aquilo que mais traz aí motivação, brilho no olhar, que é ter realmente sonhos a realizar e transformar esses sonhos em metas. Tendo claro os nossos objetivos, as nossas metas, por que não usar uma das faculdades mentais que é crucialmente importante, que é o quê? A imaginação. A gente poder visualizar essa nossa meta. A gente parar para realmente entender o seguinte, aqui não é planejamento. Aqui é usar a nossa mente para começar a imaginar os cenários, imaginar tudo que for possível relacionado a essa meta. Então, imagina, nesse caso, quando eu entro no escritório e vejo lá essa meta mais importante, tem outras metas também que compõem esse quadro, mas essa mais importante vai chamar minha atenção ali, começa a vir, né, pensamentos, ideias, e aí começa a visualizar por que eu quero alcançar essa meta, né? Quando que eu vou ter alcançado essa meta? Qual que é o impacto que essa meta vai trazer na minha vida? Imagina eu podendo fazer as automações que eu quero fazer, criando os programas, aplicativos, podendo contribuir, né, de alguma forma aí para as pessoas terem mais resultado e mais produtividade através dessas automações, enfim. Então, usar essa faculdade mental da visualização, da imaginação, né, imaginar ajuda muito na hora da gente parar para pensar um pouco mais sobre a nossa meta. Agora, um comportamento que é crucialmente importante também é o planejamento. É sentar a bunda na cadeira, literalmente, e começar a planejar os passos que a gente precisa seguir, a trilha que a gente precisa seguir, não o trilho, a trilha a ser seguida, porque a gente pode mudar em alguns momentos, na direção dessa nossa meta, desse nosso objetivo. Quantas vezes, né, quando eu falei desse livro aqui da alimentação, esse é um dos passos aí que eu coloquei para me poder aumentar, vamos dizer, um pouco mais, ser mais saudável, ter mais longevidade. E aí também, para medir quantos passos diário, eu ficava muito tempo sentado no escritório, então eu queria caminhar um pouco mais, ter mais, né, uma forma de mensurar isso. Não é só medida, é a questão mesmo de poder avaliar o quanto que isso está gerando de benefício, mas poder perceber progresso. Progresso é uma das coisas que mais motiva a gente, né? Então, planejar os passos para alcançar a meta é muito importante. Quanto tempo vocês têm reservado para planejar os passos para alcançar essa meta? No final do ano, geralmente, a gente define algumas promessas, né? A gente fala que são metas para 2021. Qual meta que você definiu lá em 2020 para 2021 como a mais importante? Será que essa meta realmente, nesse momento, está fazendo parte do seu dia a dia? Quanto tempo ser reservado no dia a dia para alcançar essas nossas metas? Por que eu pergunto isso, né? Uma vez eu vi o Christian, estava fazendo uma live, aí falou desse livro aqui, ó, Força de Vontade. Aí eu parei para pensar o seguinte, né? Muitas vezes a gente planeja, executa, mas chega em determinados momentos do dia que a gente percebe, talvez por não gerenciar bem o nosso tempo, gerenciar bem a nossa energia, um cansaço, uma falta de conseguir se concentrar, né? Manter a nossa atenção controlada, a nossa atenção focada naquilo que realmente quer. E aí eu comecei a querer aprofundar mais e buscar sobre isso. Enfim, coloquei uma atividade ali para mim no Neutrid, né, de pesquisar sobre esse livro, comprar esse livro e comecei a ler o livro. Estou ainda a 20% desse livro, mas é muito interessante o quanto que a gente realmente pode, dentro daquilo que está no nosso controle, né, fazer a diferença aí para poder alcançar os nossos sonhos, as nossas metas. Depois de planejar, executar. Executar é onde tudo acontece. Qual que é a lista de prioridades que você tem para o seu dia? Por exemplo, eu estou fazendo esse curso que eu falei para vocês aí, do básico ao avançado de Python. Eu já estou ali na sessão 5, já completei ela, agora estou na sessão 6, de 18. Então,
para hoje eu poderia planejar ali essa sessão 6, para amanhã às 7, ou poderia trazer às 7 para hoje também, se eu tivesse aí com energia suficiente para realizar. Será que eu preciso correr com isso? Ou eu posso fazer de uma maneira, num ritmo que eu use o meu tempo e a energia com sabedoria para não chegar no final do dia e estar o quê? Exausto, a gente acaba ficando impaciente, pode gerar um estresse aí que a gente acaba refletindo nos nossos relacionamentos, pode vir um cansaço no início do outro dia devido a esse esforço muito gigantesco por um aprendizado que é importante, mas que poderia ser espaçado um pouco mais. Mas essa execução no dia a dia, a gente tem que parar para pensar sobre isso também. Será que você está incluindo atividades realmente ligadas à meta? Qual que é o melhor momento do seu dia para focar na meta? De manhã? À tarde? À noite? De madrugada? Quando eu comecei a fazer esse tipo de acompanhamento mais profundo também, de pensar sobre o nível de energia durante o dia, em alguns momentos, algumas atividades, elas funcionam melhor para a gente. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente coloca a atividade certa no momento errado. E aí a gente acaba se frustrando, achando que, né, não dá para fazer e tudo. Mas se a gente parar para entender um pouco mais sobre, né, o nosso perfil, a forma como a gente gosta que as coisas aconteçam, isso pode ajudar também na hora de fazer uma execução que realmente funcione. E, por fim, analisar e refletir. O quanto que é importante a análise. Se vocês pegarem o Christian é fora da curva, né? Não tem jeito, é fora da curva mesmo. Você pega o Christian ali, é bom de planejamento, é bom de execução, mas tem uma coisa também que ele é muito bom, além de definir o objetivo, é analítico demais. Ele é muito profundo na análise. E aí isso ajuda a gente a entender o seguinte, olha, você definiu o objetivo, você planejou, começou a executar, em algum momento a gente deveria ter essa análise. E às vezes é um ponto fraco da gente. Quando eu fiz um teste do livro Descubra Seus Pontos Fortes, predominância, né, como o primeiro ali é a questão de análise, né, analítico. Aí eu comecei a usar a matriz SWOT, forças, fraquezas, oportunidade, ameaças, pontos fortes, para focar naquilo que eu sou forte. Então, hoje no Neotrid, quando eu pego os relatórios e começo a analisar, a minha mente já reage com uma certa facilidade, porque é algo que vem de forma mais natural, né, como se fosse um talento, e aquilo ali você começa a desenvolver mais, vira realmente uma força, e essa força, dedicando a lapidar, vai se tornando um grande ponto forte, e aí depois você consegue usar isso daí para vários aspectos da nossa vida. Mas fica aí a dica, né? Quanto tempo vocês têm dedicado para analisar as metas, analisar a produtividade de vocês, refletir de verdade? Pode ser numa segunda-feira, numa terça, num sábado, num domingo. Tem que definir de forma subjetiva mesmo aquilo que realmente funciona para vocês. Eu sou muito categórico para falar isso, porque, assim, às vezes aquilo que funciona para uma outra pessoa não funciona para você, mas funciona para a pessoa, ok. Mas o que você pode ter aí, né, dentro do que você hoje está no seu controle para realmente definir boas metas, meta clara para buscar alcançar. E tem uma coisa que faz toda a diferença, é tempo. Será que vocês estão usando bem o tempo de vocês? Será que é possível melhorar a gestão de tempo? Muitas das vezes a gente não consegue ter muitas atividades ligadas às metas porque a gente está usando mal o nosso tempo. É muita correria no dia a dia, é muita atividade surgindo de forma às vezes inesperada, mas que a gente poderia se preparar um pouco melhor para saber que aquilo ali ia surgir, seja por e-mail, pelo WhatsApp, uma ligação, Teams. Mas é importante a gente parar para entender isso, porque isso muda o jogo. Quando a gente começa a reservar mais tempo para a meta, outras coisas vão competir com esse tempo. E a meta sendo importante, muitas das vezes ela vai ser deixada de lado, porque aquilo que é urgente atua sobre a gente. O circunstancial, ele é um grande problema também. Por quê? O circunstancial, ele é aquilo que é indesejado, está contra a plena vontade. É o que você faz hoje e não gostaria mais de fazer. É aquilo que você usa o seu tempo por ser uma necessidade, uma obrigação, mas que, se te perguntasse, olha, se esse resultado acontecesse sem você gastar o seu tempo, você falaria, é isso que eu queria, mas nesse momento não é possível. Então, a ferramenta Neotrid, ela tem como parte do propósito
fazer com que a gente use o nosso tempo melhor. E pode ser que uma das metas que você comece a estabelecer a partir de agora é: quero ser mais produtivo, quero começar a ter mais tempo para o importante, eu quero realmente usar o meu tempo melhor. E aí vão vir vários projetos, várias atividades para se tornar mais produtivo. Há 10 anos atrás, quando eu queria me tornar mais produtivo, eu falei: olha, eu vou fazer o TRI de treino em São Paulo com o Christian Barbosa, eu vou comprar algumas literaturas sobre administração do tempo, sobre produtividade. Então, aqui eu mostrei para vocês alguns livros que são do próprio Christian, que esse conteúdo acaba ajudando muito a gente a ter os conhecimentos para desenvolver habilidades, para ser mais produtivo naquilo que a gente está querendo fazer. Então, parem para pensar sobre isso, né? Às vezes a gente estabelece uma meta, ela é ecológica, é importante tudo, mas a gente está usando tão mal o nosso tempo que está dificultando aí a ter boas ações para atingir a nossa meta. Pessoal, para quem participou, então, desse nosso webinário, vocês têm aí direito a 20% de desconto no plano anual da Neotrid e tem também 10% em relação aos nossos cursos, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre esses descontos, ficam aí os contatos da Neotrid. E agora eu quero ouvir um pouco de vocês aí para a gente poder interagir, bater um papo aqui nesses últimos minutos, para realmente a gente tirar algumas dúvidas que vieram a surgir.